Nosso estudo de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo fala o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade. E Emmanuel comenta na lição 15 do livro Ceifas de Luz, Conquista da Compaixão. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dois espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão, e compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, refletamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. A gente precisa de textos como esse. Textos que Emmanuel vem incentivar a gente a fazer planejamentos de conquistas morais. Ele sempre cria uma imagem mental, uma comparação, para que a gente possa estar podendo compreender o que ele fala. E hoje ele usou um intérprete da música, o músico, então, eu trabalho com música, eu estou falando com propriedade, né? O músico hoje talvez seja a profissão menos valorizada que tem, porque as pessoas acham que é simplesmente um lazer, você pegar um violão, pegar um piano para tocar. As pessoas não levam em conta o tempo que você ficou, as horas que você ficou exercitando, aprendendo, o tempo que você leva construindo uma letra, para depois colocar melodia naquela letra, para depois ver o arranjo, para depois ir para o estúdio gravar, para depois começar a contratar arte gráfica, ver qual é a empresa que vai fazer as cópias, ou então, agora não tem mais cópia de CD, né, com muita frequência, agora é tudo, né, qual é a plataforma que você vai usar para poder divulgar a sua música, e depois marcar os shows, em que lugar vai fazer a divulgação, né? Quer dizer, as pessoas não têm ideia do tamanho do trabalho que o músico tem para chegar a ser um grande intérprete. É a mesma coisa que o campeão nas lides esportivas. A pessoa, conforme ela precisa desenvolver condicionamento, em primeiro lugar, ela tem que fazer exercícios mesmo de corrida. O jogador de futebol, ele, por exemplo, em 90 minutos de jogo, ele corre 15 quilômetros, às vezes 20 quilômetros, nessa de vai e volta, vai e volta. Então, precisa ter condicionamento. Então as pessoas não levam em consideração quantas vezes a pessoa acordou cedo para chegar, só olha e admira aquilo ali. Quantas vezes a pessoa, né, fez aquela corridinha matinal, exercício físico, enfim. E ele fala para a gente, nos dons espirituais é a mesma coisa. Se você quer aprender a desenvolver a compaixão, o perdão, em primeiro lugar você tem que aprender a compreender as pessoas. Então, a pessoa que vai te contrariar, olha que frase maravilhosa, né? Os que nos contrariam são os nossos melhores instrutores. Porque eu fiquei contrariado, vou parar para pensar, por que eu fiquei contrariado? O que aquela pessoa fez comigo para me deixar contrariado? Aí eu começo a fazer anotações mesmo, comigo mesmo, né? E ele vem chamar a atenção para a gente. Olha só, se alguém cometeu uma falta, vamos refletir na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Aquela pessoa que, está passando por um momento de dificuldade financeira? Tá, mas aí acaba cometendo atos de estelionato mesmo, né? A gente evita usar o nome do crime, mas acaba sendo atos de estelionato mesmo, né? De conquistar confiança, pede dinheiro emprestado e não paga, faz... O que a doença mental que terá ditado o comportamento? Eu, por exemplo, durante um tempo trabalhando como agente religioso em presídio, foram 7 anos que eu trabalhei estudando o evangelho lá nos presídios, eu ficava olhando para eles e falava, gente, eu não consigo encontrar um comportamento só criminoso, que a gente chama de criminoso, que eu
de repente, em determinada circunstância, eu não seria capaz de praticar também. Porque eu fiquei pensando assim, já usei esse exemplo aqui algumas vezes, vou usar de novo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu pego o trânsito, e o trânsito engarrafa, e eu fico tentado a jogar o carro para o acostamento, e algumas vezes até realmente jogo, por causa da hora do horário, mesmo que sabendo que vai correr o risco de tomar uma multa, e aquela multa é uma multa que normalmente é uma multa cara, é uma multa alta, perde pontos significativos na carteira, eu fico tentado a fazer isso e algumas vezes faço. Eu fico imaginando se a vida fechasse totalmente as portas para mim e eu não tivesse nem como meio de subsistência. Será que eu não me entregaria a pequenos delitos? Ou às vezes até do pequeno delito você vai até para o grande delito, né? Então, se analisar a doença mental que pode ter feito com que aquela pessoa tivesse aquele comportamento. Aí depois ele usa outro exemplo, fala, se um amigo nos abandona, imaginemos o quanto haverá sofrido no processo de compreensão que o levou a se afastar. A Joana de Ângeles tem um texto maravilhoso que é fácil de ser localizado aí no Google, você coloca lá Sorte dos Porões, Joana de Ângeles. É um texto que eu falo assim porque esse texto não está em livro nenhum. Foi um texto de uma página ditada e que é uma página tão significativa, tão maravilhosa. A Joana de Ângeles fala assim, ó, normalmente o tempo que leva à degradação de uma pessoa, que leva a pessoa a se marginalizar da sociedade, né, não é o tempo de recuperação dela não é menor que o tempo que a levou à degradação. Olha que frase grave e preocupante, né? Às vezes a pessoa ficou ali há 10 anos passando por aquela dificuldade para chegar àquele ponto de cometer aqueles atos. Normalmente o tempo de recuperação não vai levar menos que 10 anos também, que a gente tem que ter paciência. Aí depois ele bota aqui, ó, pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Então a insatisfação enfermiça, a pessoa quer ser o perseguidor o tempo todo, né? Quer se vingar. Ou então dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Vai exigir de cada um de nós momentos de reflexão, momentos de você parar para pensar. E, gente, é fácil a gente pensar no seguinte, ó. Às vezes a gente julga muito uma pessoa que a gente não conhece, mas quando é com um filho nosso, quando é com uma pessoa que a gente ama, a gente tem uma capacidade de desenvolver uma empatia, né, de ter indulgência com aquela falta que a pessoa está praticando, uma capacidade muito grande. Agora, quando é com uma pessoa estranha, a gente não tem. E é isso que a gente precisa ter, porque a gente precisa entender que todos são irmãos e o sentimento que eu tenho para cá, eu devo ter para ali também. Então, normalmente você vê um comportamento que a primeira coisa que você faz é criticar. Por exemplo, no trânsito, que é uma dificuldade minha. Quem me conhece sabe que é uma dificuldade minha. É onde eu tenho os maiores momentos aí de policiamento, de vigilância, né? Tem que ter, porque senão... Né? O que está mexendo no trânsito? Eu parei para analisar um dia. Está mexendo com um instinto de conservação nosso. É um instinto de sobrevivência. Você sabe que qualquer falha que você tiver ali, você pode estar colocando em risco a sua vida ou a sua integridade física, ou então até mesmo, para aqueles que são mais apegados à matéria, é o teu patrimônio. Porque toda manutenção que você vai fazer com o carro nunca é um valor baratinho, né? Quando tem um arranhão, uma pintura, alguma coisa, então quando você vê que alguém te ameaçou em um desses três, naturalmente você liga o alerta, né? E o seu alerta, dependendo da pessoa, o meu ainda é mais exaltado. Então tem que tomar cuidado, mas o problema está em mim. Eu é que tenho que tomar cuidado. Você vai ver, na verdade, aquela pessoa também, coitada, é uma pessoa que ou não sabe dirigir direito, que é um motivo para você ter paciência, ou então uma pessoa que está muito nervosa no volante. É uma pessoa que está passando por 1000 problemas também, esses problemas todos que a gente tem da nossa vida cotidiana, e de repente teve um deslize, um momento, uma falha ali no volante, e está acontecendo isso. Então a gente tem que ter essa coisa de compreensão. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imprecioso exercitar a compreensão, mas ele chama atenção. Compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. E muitas das vezes, né, vai vir naquele momento instintivo. Você vai agir para depois raciocinar e falar, por que eu agi desse jeito? E aí, se tiver oportunidade, pede desculpa, repara o que fez e reveja tudo que está acontecendo. Aí ele termina com essa frase maravilhosa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. É trabalhoso, é duro, é igual o músico, é igual o atleta,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.